Nosso conteúdo de hoje é coesão e coerência, né? Um assunto muito importante, né? Tanto para a leitura e compreensão, né? Faz toda a diferença na resolução das questões, como também para a produção de texto, né? Esse assunto, ele vai ajudar também vocês bastante na produção de texto. Esses dois fatores, eles fazem parte de uma coisa chamada textualidade, né? A gente já estudou texto um pouquinho, né? Texto é todo, digamos, a gente pode dizer assim, que é todo conjunto organizado, né? De palavras, de sentenças que transmite uma mensagem, né? Esse é o conceito, em palavras simples, conceito de texto. E existem algumas características que fazem com que esse texto seja considerado um texto, né? E é isso que nós chamamos de textualidade, né? É o conjunto dessas características que fazem com que um texto seja um texto, e não simplesmente um amontoado de palavras e de frases. Esses aqui, dois autores citados aqui, Belgrande e Dressler, eles apontam 7 fatores que são responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer. Esses 7 fatores são a coerência e a coesão, são 2 fatores, são os fatores semânticos, e outros 5 fatores, que são a intencionalidade, a aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, que são os fatores pragmáticos, né? Pragmáticos diz respeito ao uso, né? A prática, ao uso desse texto, uso social do texto. Então, vou falar aqui rapidamente sobre eles. A intencionalidade. O que é a intencionalidade? Todo discurso, todo texto, ele é produzido com uma intenção, né? Ninguém faz um texto à toa, só por fazer, né? Então, todo texto, todo discurso, ele tem uma intenção, tem um intuito comunicativo, como diz aqui, né? Ele é produzido com intuito comunicativo, ele tem um objetivo, tem uma intenção, né? E isso vai refletir nas escolhas que nós fazemos para esse texto, né? Desde o gênero que eu escolho, o vocabulário, a linguagem, né? Tudo que eu escolho, né? Também vai estar alinhado com a minha intenção com aquele texto, né? E isso deve contribuir, né, para a compreensão do leitor, né, do ouvinte. Esse fator, esse primeiro fator, né, da intencionalidade, ele está focado no locutor, né? Locutor, ou escritor, ou falante, ou seja, em quem vai produzir o discurso, quem vai produzir o texto, né? Ou emissor também, como nós vimos. Então, tá focado no locutor, a intenção vem do locutor, vem de quem faz o texto, né? De quem produz o texto. Já o segundo fator aqui, que é a aceitabilidade, ele já é focado no interlocutor, né? No ouvinte ou leitor do texto. E ele vai dizer respeito à expectativa do receptor em compreender a mensagem do texto, né? Como a gente já viu, o sentido não se constrói somente pela intenção do autor, né? Essa comunicação vai se completar, né? Quando o leitor, ele aceita o texto, né? Ele se dispõe a ler esse texto e a compreender, né? Então, quando ele lê e compreende, aí sim se constrói, né? Se fecha o ciclo e se constrói a comunicação, se dá a comunicação, né? Pretendida pelo texto. Então, o leitor, ele vai, né? Por que que é a aceitabilidade? Porque o leitor, por algum motivo, né? Ele vai aceitar que aquele texto, não, esse texto me interessa, eu quero ler esse texto, eu vou ler, eu vou me propor a ler, a, a, a me dispor das minhas habilidades de leitura, do meu conhecimento de mundo para compreender esse texto, né? Vou fazer um esforço para compreender esse texto. Então, a aceitabilidade diz respeito a isso.
Sendo assim, esse fator interfere na compreensão de um produto como texto, né? Porque se o autor faz, né, ele tem lá a sua intenção, mas o leitor não entende, não consegue compreender, então isso compromete, né, a leitura como o texto como produto e a comunicação. Então, o fator aceitabilidade está focado no interlocutor. Situacionalidade. A situacionalidade, ela diz respeito ao contexto, né? Indica todo o contexto no qual o texto está inserido, né? Analisando a pertinência ou não da produção textual para uma situação comunicativa, né? Então, tudo que envolve o contexto, né? Desde quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, né? Como escreveu, tudo que está ali envolvendo o contexto entra aqui na situacionalidade, né? E dessa adequação, né, à situação comunicativa. Um texto, ele só pode ser reconhecido como tal se ele estiver contextualizado adequadamente, né? Então, vem sempre aquela questão que a gente viu da adequação, de estar adequada à situação comunicativa. Informatividade. Esse fator, né, ele diz respeito ao equilíbrio entre novas informações e as informações já conhecidas. Nenhum texto produzido, ele vai trazer sentidos e ideias totalmente novas, né? Uma vez que a gente, quando escreve, sempre escreve baseado no que a gente leu, no que a gente sabe, né? Já de outras fontes. Então, nenhum texto é 100% novo, né? Ele vai trazer referências né, de outras fontes e informações já conhecidas. No entanto, ele precisa ter informações novas, né? Ele precisa acrescentar informações novas, né? Porque diz aqui, porque se um texto ele somente repete dados que já são conhecidos e não acrescenta nada de novo, ele vai ser simplesmente mais uma cópia, né, do que já existe. Então, o autor ele tem que balancear, ele tem que equilibrar, né, os conhecimentos que serão retomados e os conhecimentos novos que serão apresentados. Tá? Então, a informatividade diz respeito sobre isso, novas informações que um texto precisa trazer. E o último fator que a gente estudou na aula de ontem, né, inclusive, é a intertextualidade, né, que refere-se, né, à presença de marcas semânticas ou formais de textos produzidos anteriormente no novo texto. Então, é aquela relação, né, de um texto trazer referências, né, de outros textos. Como dito anteriormente, o texto não pode apresentar informações totalmente novas, por isso nos referimos a outros textos para acrescentarmos ou criticarmos seu sentido. Então, quando a gente traz alguma referência de algum outro autor, livro, especialista que a gente leu, quando a gente traz essa referência para o nosso texto, a gente pode ter duas intenções com isso. Ou eu vou criticar a ideia daquele autor, né? Eu vou me contrapor àquela ideia, ou eu pego aquela ideia, aquele pensamento do autor para fortalecer meus argumentos, né? E vou acrescentar algo em cima disso. Então, ó, todo texto apresenta intertextualidade. Isso em menor ou em maior grau, mas todo texto apresenta intertextualidade. E como nós vimos também ontem, nem sempre ela vem de maneira explícita, né? Às vezes é uma referência bem mais sutil, né? Que às vezes pode até passar despercebido, mas está lá. Então, esses cinco fatores são chamados de fatores pragmáticos, que estão relacionados ao uso, né? Ao uso concreto dos textos. Fatores semânticos, né? É o foco, na verdade, da nossa aula de hoje, são esses, né? Os fatores semânticos, que é a coerência e a coesão.
né? Então, a coerência e a coesão são dois fatores fundamentais no texto, essenciais, né? Então, a coerência, ela trabalha no aspecto lógico, no aspecto semântico e cognitivo do texto. Então, é a propriedade que garante a construção de um novo sentido a partir das relações entre diferentes ideias e conceitos utilizados. Um texto coerente, ele apresenta ideias conectadas e explicadas bem, como evita contradições. A coesão. Coesão é a materialização da coerência, né? São dois conceitos distintos, mas que estão intrinsecamente relacionadas. Coerência e coesão. É como se elas andassem juntas, né? Então, a coesão já diz respeito à materialização da coerência, por meio de elementos conectivos, como conjunções, pronomes, preposições, etc., que são responsáveis por estabelecer e caracterizar a natureza das relações entre as ideias do texto. O texto apresenta muitas informações, mas não estabelece relações linguísticas entre elas, acaba deixando as frases soltas e o sentido comprometido, né? Um texto que apresenta muitas informações. Então, trazendo aqui para uma ilustração. Quando nós vamos construir um texto, né, nós temos o quê? Nós usamos o quê? Quais são os recursos que nós usamos para construir esse texto? As palavras. Com essas palavras nós formamos orações e com essas Professora, orações nós formamos os parágrafos, professora, repete, por favor, coesão. certo? Aqui eu vou retomar o conceito de coesão aqui também, tá bom? Não se preocupe não que você vai entender. Então, para construir um texto, nós precisamos de palavras, orações, né? E porque nós, através das palavras, é que nós expressamos nossas ideias. E um texto vai ser composto por essas ideias. Então, e aí nós precisamos ir organizando essas ideias, né? Juntando essas palavras, essas orações, esses parágrafos e organizando de uma Ah, forma pronto, agora vai, fácil puxa o áudio. Aí. que eles façam sentido, né? Que faça sentido, que tenha uma lógica, que tenha uma sequência, né? Então, isso é a coerência, né? Eu organizar essas ideias, as palavras, orações e parágrafos, de uma forma que ela tenha sentido, que tenha lógica. Isso é a coerência. E já para ligar, para conectar essas ideias, para conectar as palavras, para conectar as orações, eu preciso ter alguns mecanismos para ligar uma à outra e formar as orações e formar os parágrafos e dar e assim compor o texto. Esses elementos que faz essa ligação, né, e organização do texto é que é a coesão, tá? A coesão está relacionada a como eu conecto essas ideias. Como eu organizo e conecto. O que é que eu vou usar para conectar uma oração à outra e dar sequência e formar esse parágrafo, tá bom? A coesão diz respeito a isso, a essa ligação, essa conexão que eu vou fazer para organizar o meu texto, certo? Por isso que diz aqui que fala, é a materialização da coerência. Então, eu vou ligar essas palavras, essas orações, essas ideias, né? De uma forma que elas tenham sentido, que elas tenham uma sequência lógica. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de conexão, né? De conectores, né? Como uma corrente, né? A coesão é como se fossem os elos que ligam a corrente. Então, a corrente tem as partes e tem o elo que liga uma parte na outra. Então, a coesão é como se fossem esses elos que faz essa ligação de uma palavra com a outra, de uma oração com a outra, de um parágrafo com o outro. Tá entendendo? E aí, fazendo isso, né, nós temos como produto o texto, né? Nós vamos organizar tudo isso aqui, palavra, orações, parágrafos, vamos conectá-los de uma forma
lógica e coerente e coesa, né? Para isso nós utilizamos os conectores para fazer a coesão, e aí nós vamos ter como produto o texto. Falando mais um pouquinho sobre essa distinção, né, de coesão e coerência. Enquanto a coesão se preocupa com a superfície textual, com a forma, a coerência discute os significados expressos pelo conteúdo, né? Então, a coesão está mais relacionada à forma e a coerência está mais relacionada ao conteúdo, né, aos significados, ao sentido. Um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa. No entanto, os dois aspectos tendem a estar ligados, né? Quando você tem, na verdade, um bom texto, você vai ter um texto coeso e coerente. A coerência é fundamental para a textualidade, porque a partir dela se estabelece o sentido do texto. Ela é entendida como nexo, a lógica entre as diversas ideias apresentadas, a relação entre elas e o contexto, né? Então, isso é a coerência. Teve um pesquisador francês chamado Michel Charolles, que propôs 4 regras para tentar explicitar como se estabelece a coerência em um texto. Essas são denominadas, né, foram denominadas por eles de meta-regras. Então, elas são conhecidas como meta-regras de Charolles, né? Então, são as meta-regras que estabelecem a coerência do texto. É como se fossem princípios, né, que estabelecem a coerência do texto. São propriedades aqui, ó, 4 propriedades. Então, segundo ele, Charolles, um texto coeso e coerente apresenta 4 propriedades, que, segundo o autor, podem se materializar e explicar o sistema implícito de regras de coerência, na qual o aluno ou escritor opera na produção textual. São elas as 4 meta-regras. A meta-regra da repetição ou continuidade, tá? Você pode repetição ou continuidade. Ela diz respeito, não, vou só ler aqui que na sequência tem cada uma, falando sobre cada um. Então, repetição ou continuidade, progressão, não contradição e relação. São essas 4 propriedades, 4 meta-regras. A continuidade, ela diz respeito a manter a unidade temática, né? Então, é preciso que contenha no seu desenvolvimento linear elementos de recorrência escrita. Esses elementos garantem a unidade temática constitutiva do texto e são expressos por retomadas pronominais, artigos definidos, pronomes demonstrativos, repetições e substituições lexicais, por indicações de recuperação de informações pressupostas ou consideradas inferíveis pelos interlocutores. Isso quer dizer o quê? Alguém está escrevendo sobre um texto, né? Você vai produzir um texto, você vai falar sobre um determinado assunto, né? Então, nesse texto, você precisa manter o tema, né? Você precisa manter esse tema, né? Ele vai aparecer em todo o texto. Você não pode fugir desse tema, você tem que manter a continuidade daquele tema. Isso leva ao quê? A muitas vezes você ficar repetindo e retomando aquela ideia, né? Muitas vezes até repetir uma determinada palavra que está muito atrelada àquele tema, ela vai aparecer várias vezes. Isso é quase inevitável, né? A gente evita na medida do possível. Mas mesmo que a gente não repita um determinado termo, a gente vai estar utilizando outras estratégias para retomar a ideia central do texto, né? Ou as palavras, os termos relacionados a essa ideia. Então, para isso se usa retomadas usando pronomes, né? Como ele diz aqui, retomadas pronominais, artigos,
para fazer retomadas também, pronome demonstrativo, substituições lexicais como sinônimos, né? A gente utiliza para tudo isso para manter a continuidade do tema, né? E da ideia que está sendo desenvolvida no texto. Progressão. Já a progressão é o seguinte, você precisa sim manter a unidade temática, ou seja, manter o tema. Você não pode começar falando de uma coisa e daqui a pouco já está falando de outra, né? Tem que manter a unidade temática. Mas você precisa se desenvolver, precisa avançar, precisa progredir com esse tema, mostrando que tem alguma coisa a dizer. A progressão de um texto, ela pode se dar através da apresentação de não novos temas, mas subtemas, né? São temas que estão relacionados dentro desse tema geral. Então, subtemas relacionados ao tema central, quanto trazendo novos comentários sobre os temas já introduzidos. Então, essa é a forma como o texto pode evoluir, né? Apresentando novos temas relacionados ao tema central ou subtemas, acho mais adequado, subtemas, ou trazendo novos comentários sobre o tema já introduzido, para você progredir. Então, você precisa progredir com aquele tema, avançar. Você não pode ficar só dizendo a mesma coisa sem sair do lugar, né? Então, a progressão diz respeito a isso, a como o texto evolui, como ele progride, né? Dá para a gente fazer essa associação com o termo progressão. E a próxima, né? Essa aqui a gente, quando fala em coerência, eu acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a não contradição, né? É você não se contradizer, porque se você se contradiz, você já está incoerente, né? Você já percebe a incoerência. Então, é preciso que no seu desenvolvimento não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga um conteúdo que foi posto ou pressuposto por uma recorrência anterior, ou deduzível desta por inferência. Diz respeito à lógica interna do texto. Então, você está escrevendo lá um texto. Então, se você fez uma afirmação, né? E ter cuidado que não só o que está explícito, né? Mas o que você colocou, que está pressuposto, né? Como a gente viu ontem, que é uma coisa que pode ser inferida, aquela ideia, mesmo que não esteja dita de forma clara, mas dá para inferir. E depois você vai dizer alguma coisa contrária a isso é contradição, né? Então, uma característica, uma propriedade para o texto manter a coerência é a não contradição, né? Então, não se contradizer. E a articulação, né? Que essa articulação é basicamente a coesão do texto, né? Ela vai diz respeito ao encadeamento das ideias. No plano microestrutural, se realiza em termos de uso de conectivos e articuladores, que sinalizam as relações semânticas entre orações e partes do texto e indicam ao interlocutor a ordenação e organização concebidas pelo locutor. Então, diz respeito a como eu organizo as ideias, né? Como é que eu vou organizar, como é que eu vou ordenar, né? Ligar, conectar essas ideias, né? De forma que produza os sentidos que eu desejo. Então, para isso, usa-se os conectores, né? Ou conectivos e articuladores, que a gente vai já ver quais são os principais. Aí ele exemplifica aqui, ó, em primeiro lugar, né? Então, isso vai ser utilizado para iniciar o texto. Por fim, ou como eu disse antes, são frases, né, para iniciar, concluir ou retomar ideias que aparecem no texto. Vamos analisar aqui dois trechos, tá? Dois trechos de dois textos diferentes. Parágrafos, tá? Na verdade. Vamos ver aqui esse primeiro parágrafo que diz assim: a violência tem crescido no Brasil. Como o Brasil tem crescido, a violência também tem crescido no Brasil. Desde os anos 60 que a violência tem crescido no Brasil.
O que é que vocês observam de problema com relação à coerência desse texto? Redundância, repetição. Isso. Se a gente for pegar um desses aqui, uma dessas meta-regras, qual vocês acham que ele está. Em qual dessas meta-regras vocês acham que ele está falhando? Continuidade, progressão, não contradição ou articulação? Qual dessas propriedades ele está falhando, ele está ferindo? Ele está continuando muito, está repetindo muito, e não está continuando o assunto. Repetiu Brasil várias vezes. Mas qual é o principal problema aí nesse parágrafo? O que é que a gente percebe? O texto não evolui, né? A pessoa só ficou dizendo ali, repetindo a mesma coisa. Ela colocou, deixa eu ver, uma, duas, três frases, três frases não, três orações. Frases mesmo, que eu quero dizer, até o ponto. Três frases, e nessas três frases ela está dizendo a mesma coisa, né? Então, se tirasse aí as outras duas, ela já disse o que ela tinha para dizer com uma dessas frases e pronto. Então, a pessoa está, a gente chama de encher linguiça, né? Encher linguiça ali, só dizendo e repetindo a mesma coisa. Então, ela fere essa propriedade aqui, ó, principalmente esse, da progressão. Esse trecho aí não tem progressão, não evolui o tema, não progride, né? Não avança o tema, não traz nenhuma informação nova, não traz nenhum comentário novo. Então, ela fere principalmente essa meta-regra da progressão. Vamos analisar esse outro aqui, esse outro parágrafo. É de outro texto, tá? Esse aqui, que é assim diferente. O aborto é uma prática criminosa. Se a jovem se sente sem condições de criar seu filho, deve tirá-lo antes de nascer. Nesse parágrafo aqui, qual é o a principal falha que vocês observam, considerando essas quatro meta-regras que a gente acabou de ver? Não contradição. Isso, né? O que acontece? A pessoa se contradiz, né? Ela começa afirmando que o aborto é uma prática criminosa, né? E aí depois vem dizer que se não tem condições, tem que tirar a criança. Então, é contraditório, né? O que ela coloca aí, primeiro, o que ela traz depois contradiz o que ela disse antes. Então, ela entra aí com a contradição, ela se contradiz, né? Então, torna o texto incoerente. Tanto os dois aí, né? Os dois textos aí são incoerentes, os dois trechos. Aí eu coloquei aqui alguns textos, algumas placas, né? Enfim, eu peguei aí na internet, mas retiradas de situações reais. Vamos observar aqui essa placa. Aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Tem alguma incoerência aí nessa fala? Chega até a ser A engraçado. não contradição, novamente. Chega até a ser engraçado, né? Como é que é aberto? Então, como é que tem descanso semanal se é aberto todos os dias, né? Não tem como, não tem lógica. E essa, relojoaria do Miringa. Relógios, pulseiras, troca de baterias e concertos. Temos pastéis de fubá. E nessa, foi que vocês perceberam aí?
Isso aí tá tudo ok nela? Relojoaria, né? Então, até ali onde fala de conserto, né? Relógio, pulseira, troca, tá tudo ok. Depois ele vem com temos pastéis de fubá e bagunçou o negócio, né? É fora fora do contexto, né? Fora do contexto. Porque não se espera que numa relojoaria se venda pastel, né? Então, é meio contraditório pelo contexto, né? Não seria um contexto adequado. Então, torna aí incoerente também essa construção. Esse é muito engraçado, ó. Pintamos casas a domicílio. Agora, me diga se tem como pintar se não for a domicílio. E essa? Leiam aí, observem bem direitinho, pensem no contexto, na situação comunicativa e me digam o que é que tem de incoerente nessa placa. Leram? Conseguiram perceber a incoerência? Pensem no contexto, tá? Na situação, na situacionalidade. Isso é uma placa, né, de trânsito que foi colocado provavelmente numa via, né? Numa estrada, numa BR, provavelmente, né? E com um intuito. Qual seria o intuito dessa frase? O intuito comunicativo dessa placa? A princípio, dizer que pode cortar, acho que não precisava dizer machuca a mão, não passe a mão nas bordas, mas lá embaixo ainda mandou tomar cuidado com a ponte. Duas informações em uma coisa só, Mas ficou estranho. considerando assim, que eles mandaram fazer essa placa com o objetivo principal. Qual é o objetivo principal da placa? Qual foi o motivo de mandar fazer e colocar a placa? Dizer que a placa pode machucar a mão, as bordas. Se fosse essa, assim, se esse fosse o principal objetivo da placa, era só não colocar a placa, que aí não ia ter risco para ninguém se machucar. Concorda comigo? É. Se o problema fosse a placa, para ninguém se cortar, nem colocava a placa, estava resolvido o problema. O Porque principal se for para dizer que tem perigo sobre a ponte, era para estar mais legível, tá muito pequenininho. isso, chegou no X da questão. O objetivo dessa placa é avisar ao motorista sobre a ponte à frente. Não dá nem tempo ler, a gente passando de carro nem lê a leia pequena. O que é que torna essa placa incoerente? A informação principal que deveria estar em destaque foi colocada Não está. lá embaixo, né? E aí foi dado mais ênfase à questão da placa que poderia machucar. Era para ser o contrário. A informação sobre a ponte está em destaque, né? Que é a informação principal, e a questão do alerta para não machucar a placa está em letra menor, digamos que é a informação secundária, né? Porque placa também não é para ninguém estar pegando. Placa é para você ler a informação, né? Então, a incoerência está justamente nisso, né? A informação principal está pequenininha lá no canto, enquanto a informação secundária está em destaque, né? E era para ser o contrário. E aí perde meio que o sentido,
Porque, como eu disse, né, se a informação principal fosse que a placa, fosse para avisar que a placa machuca, era só não colocar a placa, não é verdade? Pronto. Então, a gente falou até aqui mais de coesão, né? Apesar que em muitos aspectos elas andam juntos, e aí falando de coerência, a gente acabou já entrando em algumas questões de coesão, porque em alguns aspectos não dá para separar. Mas agora a gente vai estudar. Então, ficou claro para vocês isso, que a coerência, ela está mais relacionada com a questão do sentido, da lógica do texto, e a gente vai falar agora da coesão. A coesão, né, ela diz respeito, como eu já falei, a essa conexão, né, a ligação harmônica entre os elementos do texto, formando um fluxo lógico e contínuo. Né? Então, para que ele tenha esse fluxo lógico e contínuo, eu preciso fazer a ligação, a conexão, né? Organizar e conectar esses elementos, essas frases, essas orações, esses parágrafos, né? Para dar um fluxo lógico e contínuo. E os elementos que eu uso para fazer essa ligação, essa conexão, são os elementos coesivos, né? E diz respeito à coesão. Então, diz respeito à articulação gramaticais existentes entre palavras, orações, frases e parágrafos, né? Como é que eu vou articular, organizar e conectar esses elementos, né? Palavras, orações, frases e parágrafos, que é o que compõe um texto. Analise a coesão e coerência do texto abaixo. Eu vou deixar isso aqui para depois, quando a gente concluir aqui. Depois eu volto para a gente ver e analisar isso. Vamos terminar de ver aqui a questão da coesão. Para que um texto ele seja coeso, nós precisamos, né, utilizar mecanismos de coesão. Nós utilizamos alguns mecanismos para fazer a coesão do texto. Quais são esses mecanismos? Nós temos os mecanismos de coesão referencial, que são as retomadas de termo, expressões ou frases, são elementos de referência, né? Como os pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, advérbios de lugar, né? Então, são essas palavras que servem para fazer essa retomada, né? De fazendo referência a elementos do texto que já foram ou que ainda serão mencionados. Então, a esse tipo de coesão a gente chama de coesão referencial, tá? Quando se faz retomada ou referência a elementos do texto já mencionados ou que ainda serão mencionados. A coesão lexical, ela é feita com o uso de uma palavra no lugar de outra, que ele seja textualmente equivalente, né? Um exemplo disso é o uso de sinônimo. Então, a gente usa uma palavra no lugar da outra, sendo que elas têm alguma equivalência, né? Alguma relação semântica que uma equivale à outra. Então, eu posso fazer essa substituição. Então, a coesão lexical diz respeito ao léxico, ou seja, às palavras, ao uso de uma palavra no lugar da outra, por alguma razão que justifique esse uso, né? E a coesão sequencial, né? Já está dizendo, diz respeito à sequência, então ela diz respeito ao encadeamento dos segmentos do texto. E ela é feita com conectores ou conectivos. Você pode usar os dois termos, conectores ou conectivos. Ou operadores discursivos, como, por exemplo, as preposições e as conjunções, que são as palavras, né, que têm essa função, né, de conectar palavras, orações. São essas duas classes de palavras que fazem a coesão sequencial, porque elas têm como função, né, dessas duas classes de palavras justamente essa, é conectar, é ligar palavras, orações. E agora vamos ver mais, de uma forma mais aprofundada, cada um desses tipos de coesão, tá? Mais uma vez aqui falando, explicando o que é coesão, tá?
responsável pela conexão interna entre os vários enunciados que compõem um texto, né? Enfim, é só mais reforçando o conceito que já foi dado, tá? Os principais elementos coesivos, né, as classes de palavras, são pronomes, conjunções, preposições e advérbios. São as classes de palavras que são os principais elementos coesivos, né, que nós usamos para fazer a conexão, para fazer a coesão do texto. Vamos começar com a coesão referencial, né, que é aquela coesão que a gente faz fazendo retomadas ou referência a outros termos. Vamos começar com a coesão referencial chamada anáfora. Esse tipo de coesão, ela faz a substituição, né, são elementos de substituição que remetem a um termo já mencionado. Então, a coesão referencial, denominada anáfora, ela vai fazer referência, né, é um termo que vai ser usado para retomar algum termo que já foi mencionado anteriormente. Por isso que é chamada aqui, ó, de remissão para trás. Por que remissão para trás? Porque ela vai fazer referência a um termo que já foi mencionado anteriormente, tá? Vamos ver aqui nesse exemplo. A advogada estava certa da culpa de seu cliente. Apesar disso, esta tinha direito à defesa. E aquela faria tudo para garanti-lo. Então, observem que aqui nesse trechinho, né, nesse período, nós temos 4 elementos coesivos que fazem retomadas. Estão destacados aqui na frase. Disso, né? Temos apesar de, aí tem o isso, né? Então, aí junta com o de, aí fica disso. Então, tem o pronome demonstrativo isso, outro pronome demonstrativo, aliás, outros 2 pronomes demonstrativos, que é esta e aquela, e o pronome oblíquo o, que tem lá em garanti-lo, né? O pronome pessoal oblíquo, né? O. E cada um deles retoma uma informação mencionada anteriormente. Vamos lá. Então, quando eu digo assim, ó, apesar disso, esse termo, isso o quê? Está retomando qual parte que já foi dita, né? E isso retoma que ela estava certa da culpa de sua cliente. Retoma toda a sentença anterior inteira. Apesar disso, apesar da advogada estar certa da culpa de sua cliente, né? Então, é apesar disso, isso retoma tudo isso. E depois vem esta, então, apesar disso, esta, como eu mencionei para vocês, tá? Os pronomes demonstrativos no texto, eles têm essa propriedade de retomar, né, de fazer referência a termos já mencionados antes ou que ainda serão mencionados. Quando a gente usa esta e aquela, né, ou este e aquele, para se referir a elementos que já foram mencionados antes, eles têm essa característica. O este, esta ou isto, este ou esta se refere ao termo mais próximo e aquela se refere ao termo mais distante. Então, esta se refere a cliente, né, que é o termo mais próximo, e aquela se refere à advogada, que é o termo mais distante. Então, esta tinha direito à defesa. Quem tinha direito à defesa? A cliente. E aquela faria de tudo, aquela quem? Aquela a advogada, né? A cliente tinha o direito à defesa e a advogada faria de tudo para garanti-lo. Então, esse ozinho aí, que está aí associado a garantir,
garantir o quê? Para garantir que ela tivesse o direito à defesa, né? Então, esse O retoma isso, direito à defesa, certo? Então, aí nós temos 4 exemplos de elementos coesivos fazendo coesão referencial, e nesse caso aí chamado de anáfora, por quê? Porque são termos que foram mencionados antes, tá? Antes. Anáfora retoma termos mencionados antes. Outra forma que isso pode acontecer, né, a coesão referencial, é a catáfora, que aí vai ser o contrário. Ela vai se referir, fazer referência a um termo que ainda vai ser mencionado. Então, por isso que tem aí remissão para frente. Por que para frente? Porque é um termo, tá, que vai fazer referência a outro termo que ainda será mencionado. Vamos ver como isso acontece no exemplo. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito: aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Então, vamos analisar aqui os termos destacados. Então, nós temos aí destacados o pronome ele, né? Pronome pessoal. No caso reto, ele. A palavra propósito e outro pronome indefinido, todos. E todos esses 3 termos faz referência a um outro termo que posterior, que vem adiante, né? Então, embora ele não tivesse recursos disponíveis, ele quem? Esse ele se refere a quem? Ao político. Então, embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito. 2 pontinhos. Então, qual era o propósito dele? Vem em seguida: aumentar a qualidade de vida de todos. Tá? Então, o propósito faz referência a toda essa parte aí, né? Antecipa. E, por último, temos todos. Aumentar a qualidade de vida de todos. Quem é esse todos? Ele coloca aí em seguida, né? Quem? Ele explica, ele esclarece quem é esse todos. Pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Certo? Então, nesse exemplo, nós vemos a coesão referencial chamado catáfora, que é a referência a um termo que vem posteriormente no texto. Aí aqui já entra em outro tipo de coesão, que é a coesão lexical. Tá? Então, vocês lembram que léxico se refere às palavras de um idioma. Então, coesão lexical vai dizer respeito ao uso de palavras, né? Da substituição de uma palavra por outra ou de um termo por outro, né? Aqui explica, ó, elementos de substituição que guardam traços semânticos comuns como referente. No caso aqui da sinonímia, ou seja, dos sinônimos. Então, é a substituição de elementos que guardam traços semânticos comuns com o referente, ou seja, substituição de palavras ou expressões por sinônimos. Então, a gente pega uma palavra que tem um sentido igual ou pelo menos próximo, né, semelhante ao termo que eu quero substituir. Né? Então, eu uso sinônimos. Então, sinonímia se refere ao uso de sinônimos para evitar, né, a repetição de um determinado termo de forma desnecessária, né? Quando você está construindo um texto, isso é inevitável. Você acaba repetindo algumas vezes uma determinada palavra que está muito assim ligado ao tema, né? É inevitável. Mas para diminuir, para não repetir tanto, você usa alguns mecanismos de coesão. O uso de sinônimos é um deles, apenas um, tem outros, mas o uso de sinônimo é um. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Vi
uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina me deu um abraço e deixou o pacote caído no chão. Então, nós temos aqui menina, que substitui garotinha, né? Então, em vez de repetir aqui, a garotinha me deu um abraço, ele usou a menina. Usou um sinônimo para não repetir o termo garotinha. Me deu um abraço e deixou o pacote para substituir embrulho, né? Caído no chão. Então, aí exemplifica o uso de sinônimo, que é a coesão lexical. Ainda como coesão lexical, nós temos hiperonímia. Hiperonímia é o uso de hiperônimo, que é a substituição pelo nome de um grupo ao qual o referente pertence. Então, a gente troca um elemento mais amplo, designa um conjunto. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil de compreender. Veja. Era notória a enorme antipatia que Tom Jobim nutria por Manuel Bandeira. O que sequer imaginávamos é que o poeta teria feito ao músico para que a situação chegasse a esse nível. Então, observem aí que usa a palavra poeta para retomar Manuel Bandeira, né, que era um poeta, e usa o termo músico, a palavra músico, para retomar Tom Jobim. Então, é isso, ó. Substitui o elemento, né, o referente, no caso aí o referente é o termo que eu quero retomar. Usa quando ele diz assim, troca por um elemento mais amplo, por quê? Porque designa um grupo, o conjunto ao qual aquele elemento faz parte. Então, Tom Jobim era um músico. Então, eu uso um termo para substituir, eu uso um termo mais amplo para retomar Tom Jobim. Músico. Músico, né? O grupo dos músicos. Então, é um termo mais amplo. Poeta. Manuel Bandeira era um poeta, então eu uso o termo poeta, né? Que é um termo mais amplo para retomar Manuel Bandeira. Então, isso é a hiperonímia. E também dentro ainda do campo lexical, da coesão lexical, a hiponímia, que é a substituição por um elemento do grupo designado pelo referente. Ó, mesma coisa aqui, ó. Substituição pelo nome de um grupo ao qual o referente pertence. Aqui, substituição por um elemento do grupo designado pelo referente. Aqui, o que é que muda? É o contrário do outro. Lá, a troca é pelo termo mais amplo. Aqui, a troca é por um elemento mais restrito, né? Então, lá é do restrito para o amplo, aqui é do amplo para o mais restrito. Então, vai designar um elemento do grupo. Enquanto lá eu usei o grupo, aqui eu vou usar o elemento do grupo. Ó, o boxeador desceu do carro afirmando que não falaria de religião. Desde que Mike Tyson se converteu ao islamismo, o esporte tem ficado em segundo plano nas coletivas de imprensa. Então, aqui eu usei primeiro o termo boxeador, né? Então, eu usei ele primeiro. Então, eu uso Mike Tyson, que é um elemento desse grupo, para retomar, né? Para retomar o boxeador. Eu uso o termo Mike Tyson para retomar boxeador. E uso o islamismo para retomar religião. Certo? Então, é só o processo contrário, né? Primeiro eu coloquei o termo mais amplo, o termo mais geral, para depois retomar com o termo mais específico, né? No caso aqui da religião, islamismo. Ele usou o islamismo para retomar o termo religião que foi mencionado antes, certo? E, por último, a coesão sequencial, que é a coesão que vai trazer os conectores
para ligar, né, para fazer o encadeamento de segmentos do texto, feito com conectores ou operadores discursivos, como preposições e conjunções. Então, lá aqui, eu trago as preposições. Aqui em cima, nessa parte vermelha, tem o conceito de preposição, né? Preposição é a classe de palavras que conecta termos de um enunciado, estabelecendo relações gramaticais e relações de sentido. Então, a função da preposição dessa classe de palavras é justamente essa, né? É conectar palavras, né? Termos de um enunciado. Palavras, tá? Palavras ou termos. E aí, ao fazer essa conexão, ao fazer essa ligação, estabelece uma relação de sentido. Algumas relações de sentido que as preposições podem trazer. Então, aqui, nesse outro retângulo aqui, roxo, nós temos, exemplificando algumas preposições e o sentido que essas preposições trazem quando são empregadas em uma frase. Então, sentido de lugar. Então, nós temos em, a, sobre, dentro, de, em cima de, etc. Elas trazem o sentido de lugar. Tempo. Em novamente, a novamente. Então, vocês vão ver que tem algumas que podem ter mais de um sentido. Isso isoladamente. Mas no contexto, você vai compreender se ela está dando sentido de lugar ou de tempo. Outras são específicas mesmo, são só aquele determinado sentido, como após, antes, depois, né? Claramente tempo. Depois de, antes de, etc. De movimento ou de duração, até, para, a, de, etc. De posse, de, com. De companhia, com. De modo, de, a, com, etc. De finalidade, para, por, etc. Então, vamos ver se aqui numa frase que fica mais claro de compreender. Caminhou até o parque para exercitar-se. Então, quando diz caminhou até o parque, esse até está trazendo o sentido de quê? Caminhou até o parque. Qual é o sentido de até aí? Da preposição até? Movimento, né? Ele caminhou até o parque, então dá sentido de movimento. Para exercitar-se, né? Para finalidade. Para que ele caminhou até o parque? Para se exercitar. Então já traz esse sentido de isso no contexto, né? A palavra isolada fica difícil de você saber, mas aí sempre você busca o contexto que aí você compreende. Farei o trabalho com você. Farei o trabalho com você, dá a ideia de companhia. Né? Colocarei os cartazes com fita adesiva. Veja, esse com aqui já tem um sentido diferente, já não é de companhia. Farei o trabalho com você, companhia. Colocarei os cartazes com fita adesiva. Aqui já é outro sentido, né? Que não é nenhum desses que está aqui. Não é finalidade, pode ser modo, né? Um modo. Como é que eu vou pregar essa fita? Como é que eu vou pregar esse cartaz? Com a fita, né? Então, é o modo que eu vou usar. Então, tá? A preposição, aqui nós temos algum exemplo, é um exemplo de conector, né? De conector que a gente usa para ligar uma palavra à outra, já estabelecendo uma relação de sentido. E agora, a outra classe de palavra que
ele cita aqui as conjunções, né? Aí tá no outro slide, porque as conjunções é um quesito à parte, né? É um tema bem extenso, então já tem outro slide aqui. Nós vamos para o outro agora, tá? O das conjunções. Deixa eu fechar esse. Vou colocar agora esse das conjunções. Então, coesão textual, conjunções. Então, nós vamos ver agora a outra classe de palavra que é responsável por fazer essa conexão, né, das ideias, das orações no texto, né? Responsável uma forma de mecanismo de coesão. Conjunção é a classe de palavra que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectadas. Então, a conjunção é essa classe de palavra, né, que também tem essa função. Conjunção, outro conceito aqui. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical. Então, isso aqui é o que diferencia a conjunção das preposições, né? As preposições ligam duas palavras. Preposição não liga oração, tá? Preposição liga palavras ou termos, mas não liga orações. E ela pode ligar duas palavras de classes gramaticais diferentes, né? Então, eu posso, deixa eu ver, deixa eu voltar lá. Aí eu teria que sair do slide, enfim. Mas liga duas palavras com classes gramaticais diferentes. A conjunção liga, pode ligar palavras, mas de mesmo valor gramatical. Então, ela vai ligar dois substantivos, né? Que tem a mesma função lá no texto. E liga orações. Tá? Preposição não liga orações. Conjunções liga orações. E sempre quando você tem um elemento desse que liga dois termos ou duas orações, nessa ligação ele já traz uma relação de sentido, né? Estabelece uma relação de sentido entre esses termos ou orações. Observe. Ele iria à praia. Uma oração. Estava chovendo. Outra oração. Se eu quiser conectar essas duas orações, eu uso uma conjunção. E aí, com essa conjunção que eu uso, eu já trago uma ideia. Veja, ele iria à praia, mas estava chovendo, né? Então, eu conectei as duas orações, né? E usei, para isso eu usei a conjunção mais. E a conjunção mais já traz estabelece entre elas relação de sentido. O microfone é aberto. Da UERJ, está com o microfone aberto. Júlia, Pessoal, quem está na conta da UERJ, o microfone está aberto. Não vai comer. Não vai. Esse povo engraçado. O áudio aqui, um forró. Gente, por favor, quem vai com o microfone aberto, por favor, fecha aí, está atrapalhando. Não vai comer. Vem. Suba. Vá. Suba. Tá subindo, meu amigo. Professora, não sabe não quem é?
Acho que desligou agora. Vamos voltar aqui. Então, quando ele conectou essas duas orações usando o mais, ele já estabeleceu um sentido entre essas duas orações. Mas é uma ideia de oposição. Ó. Ele iria à praia, mas estava chovendo. Então, dá a ideia de oposição. Então, quer dizer que ele já não se animou muito para ir, né? Porque estava chovendo. Ele joga futebol e basquete. Então, já que nessa, tá ligando dois termos. Joga o quê? Joga futebol e basquete. Aí, gente, só um minutinho, deixa eu ver se eu... Não, meu Deus. Não. Que não pode, que não pode. A única que tá com o microfone ligado é a Ana Carlene. Então, essa música deve ser lá. Não, acho que não é Carlene, não. É alguém da UEJA, que o microfone está subindo. Bora voltar. Bora voltar. Já que quando diz, pessoal, ele joga futebol e basquete, né? Então, ligou dois termos, futebol e basquete, e esse i, que é a conjunção que está ligando as duas, já dá a ideia de adição, né? Um acréscimo de informação. Então, ele não joga só futebol, joga futebol e também basquete, tá? Então, já é outro sentido. Marcos comprou ingressos, logo irá ao show. Então, esse logo aqui é a conjunção que está ligando, né? Marcos comprou ingressos, Marcos irá ao show. Né? Então, eu liguei aqui essas duas orações usando o logo, a conjunção logo, para dar a ideia de quê? De conclusão. Né? O que é que eu concluo? Ah, ele comprou o ingresso. Se ele comprou o ingresso, então é porque ele irá ao show. Então, traz essa ideia, certo? Então, é dessa forma que se conecta, né, as ideias e se promove a coesão. Tipos de conjunções. As conjunções, elas são classificadas, né, em dois grupos. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas são aquelas que ligam duas orações independentes. E essas são divididas em cinco tipos: aditiva, adversativa, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver cada uma delas agora. Conjunção coordenativas. Tá? A conjunção coordenativa aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. Ela, qual é o tipo de relação, qual é o sentido que esse tipo de conjunção traz quando ela liga duas orações? A ideia de acréscimo, de adição, tá? Esse é o sentido que essas conjunções agregam. Então, aqui tem alguns exemplos, não são todas, mas são as principais, tá? Então, tem a conjunção e, né? Nem, também, bem como, não só, mas também, né? É uma locução conjuntiva. Quando eu tô com medo, né? Exemplos na frase.
Ana, Ah, viado, pra banhar, vai. pessoal, quem é que está utilizando a conta da UERJ? Por gentileza, desligue o microfone, por favor, está atrapalhando a aula. Vamos ter aqui, então, os exemplos. Ana não fala nem ouve. Então, observem aí. Ana não fala. Eu trouxe uma informação. Quando eu digo nem ouve, né, então eu estou acrescentando mais uma coisa. Ela não fala nem ouve. Então, o nem é a conjunção Sabia não. alternativa aditiva, e traz essa ideia de acréscimo e adição. Então, eu acrescento informação. Eu acho que precisa ligar para eles. Aparenta que o celular está bem longe dele. Acho que é bom alguém ligar. Agora, para quem será? A gente não sabe nem quem é. É os dois microfones da UERJ que tá ligado, todos os dois. Acabaram de fechar um, mas o que acabaram de fechar não é o que estava falando, não, era o outro. É, O que estava falando ainda tá. é. Agora eram os dois que estavam falando. Eu tava acompanhando aqui pra ver quem era. Esse que fechou agora, acho que é a Elane que está nessa conta, mas não era ela, não, era a outra. Outra que eu não sei quem é, mas enfim, acho que Oi, gente, resolveu? parece. Parece. Era essa conta? Ai, meu Deus. Tá, é porque tá aparecendo duas com o S, tá aparecendo dois. Aí era um. Era. Hum. Enfim, Era fechou. esse Aí o de baixo outro, que tava falando. O que não tá entendi como é, fechado seu agora. Francisco? Era esse de baixo que tava fazendo barulho, o que fechou agora. Fechou, Esse que eu fechou. tô, esse que eu tô falando ou o outro? Outra. O outro. Era o outro. Ah, desculpem, minha gente. Desculpem. Vamos continuar, acho que agora vai dar certo. Então, pessoal, retomando aqui, cadê? Gosta de chocolate, mas também de vegetais. Então, essa pessoa, né, Ana, Maria, quem quer que seja, gosta de chocolate, mas também de vegetais. Então, esse mas também traz também essa ideia de acréscimo, que ela gosta de chocolate e gosta também de vegetais, né? Então, essas conjunções aí são chamadas de conjunções coordenativas aditivas, tá? E trazem essa ideia. Conjunções coordenativas adversativas. As adversativas, elas já vão trazer a ideia de oposição, contraste, tá? Então, alguns exemplos desse tipo de conjunção são mas, porém, contudo, entretanto. A gente não tem aquele negócio, aquela piada, né? Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, né? Então, todas elas trazem o mesmo sentido, né? Entretanto, no entanto, não obstante. Então, todas elas têm esse sentido de oposição, né? De contraste. Então, quando vem um mas, né? Quando vem um mas, o que é que significa? Você já entende. A pessoa fala, 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 aí vem um mais. Esse mais significa o quê? Que o que vem depois vai ser alguma coisa que se opõe ao que foi dito antes, né? Aí, digamos assim, que alguém te faz um convite. Eu gosto de usar esse exemplo. Digamos que alguém te faz o convite. Ah, te convidando para passar o Natal na minha casa. Aí a pessoa diz: ah, mulher, eu gostaria muito de ir, mas. Aí você já sabe que o que vai vir depois do mais é um não. Porque ela começou falando uma coisa, né, de uma forma positiva, aí colocou um mais no meio. Então, esse mais significa que o que vai vir depois é o oposto do que foi dito antes, né? Porque o mais traz essa ideia de oposição, de contraste. E todas essas outras aqui, que são conjunções adversativas, conjunções coordenativas adversativas. Eu esperei por você, mas você não veio. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Então, vejam que ela liga duas ideias que se contrapõem, né? Porque se a gente mostrou o melhor futebol,
né? Qual é o que se espera? Que se vença, que seja campeão, né? Então, traz essa ideia de contraste, de oposição. Conjunções coordenativas alternativas. Essas trazem a ideia de alternância ou de escolha. Alguns exemplos. Ou, a conjunção ou sozinha, e podemos ter também a conjunção ou utilizada em par, né? Ou. Já também que é impar, né? A maioria delas é utilizado par. Então, aparece uma e depois aparece a outra. Ou, já, ora, quer, seja, seja. Então, essas conjunções, né? Em sua maioria aparece o par, mas algumas podem ser utilizadas sozinhas como o ou. Já chega de televisão. Leia um livro ou jogue um jogo. Então, o ou aqui, né, dá a ideia de escolha, né? A pessoa vai escolher, né? Chega de televisão. Leia um livro ou jogue um jogo. Então, esse ou aí tá dando a ideia de escolha. A criança, ora brinca, ora assiste TV. Já aqui já traz essa ideia de alternância, né? Ela estava alternando entre fazer uma coisa e fazer outra coisa, né? Uma hora fazia uma coisa, outra hora fazia outra coisa. Então, traz essa ideia de alternância. Conjunção coordenativa conclusiva. As conjunções conclusivas, como o próprio nome sugere, né, vai trazer a ideia de conclusão. Então, a conjunção conclusiva, ela vai introduzir uma oração que vai ser algo que foi concluído a partir do que foi dito antes, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Logo, pois, depois do verbo. Isso é importante porque o pois, ele tanto pode ser conclusiva como pode ser explicativa, que é a próxima que a gente vai ver. E uma das formas de você identificar se é conclusiva ou explicativa é observar isso, se vem antes ou depois do verbo. Então, pois para ser conclusiva vem depois do verbo. Aí, logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte. São alguns exemplos desse tipo de conjunção, né? Conjunção coordenativa conclusiva. Exemplos. Chove bastante. Portanto, a colheita está garantida. Então, esse portanto, né, introduz uma ideia que se conclui a partir da oração anterior, né? Então, a chuva em abundância garante a colheita. Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho, né? Então, a mesma ideia, né? Farei todos os exercícios, logo, então esse logo aí trazendo essa ideia de conclusão. O relógio é de ouro, não enferruja, pois. Aqui, ó, aparece depois do verbo. Ó, o verbo é enferrujar, né? Ó, não enferruja, vírgula, pois. Então, quando é conclusivo, quando o pois é conclusivo, ele aparece dessa forma aqui. Após o verbo e aí tem a vírgula, né? Para marcar essa mudança de lugar. E a última delas, desse tipo, né? Das orações, das conjunções coordenativas explicativas, é a conjunção explicativa, coordenativa explicativa, que dá a ideia de explicação mesmo, né? Explicativa e explicação, bem fácil de lembrar. E alguns exemplos desse tipo de conjunção são que, porque, porquanto, o pois antes do verbo, isto é, tá? São alguns exemplos. Exemplos de frase, na frase. Venha à minha casa hoje à noite, que estará lá o meu irmão. Né? Então, venha à minha casa hoje à noite, que estará lá o meu irmão. Então, esse que, né, tá explicando aí o motivo pelo qual a pessoa quer que está convidando a outra para vir à casa à noite. Venci porque sou a melhor cozinheira.
Então, aqui, muito claro e explícito nesse sentido de explicação. Consegui a aprovação, pois estudou, conseguiu. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Tá? Então, o pois aqui já dá a ideia de explicação, né? Igual o porquê. Conseguiu a aprovação, porque estudou como nunca fizera antes. Uma forma também, se você tiver dúvida com o pois, é substituir pelo porquê. Se você substituir pelo porquê, né, e permanecer com o mesmo sentido, é porque é explicativa. Então, aqui nesse outro quadro tem um quadro, né, uma tabela com as 5 conjunções que a gente acabou de ver, né, ó, classificação. Lembrando que todas elas são conjunções coordenativas. Então, conjunções coordenativas aditivas, exemplo das conjunções que são desse tipo. E aqui exemplo numa frase. Pedro é gentil e educado, né? Então, a conjunção aqui é o e, né? O ezinho, o e, que a gente pronuncia como i, né? Que não é acentuado, então a gente pronuncia como i. Pedro é educado e gentil. Então, veja, ele é educado. Eu quis acrescentar mais um adjetivo para Pedro. Então, ele é educado e gentil. Ideia de adição. Adversativa, todas essas aqui, né? Os exemplos aqui das conjunções e um exemplo de frase. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Conjunção aqui é o porém, né? Que dá essa ideia de adversidade, de oposição, né? Porque se a pessoa não se esforçou muito, não se espera um bom resultado, né? Então, são ideias opostas. Alternativas, né? Que dá a ideia de alternância ou escolha. Ou você estuda ou trabalha, né? Então, aqui no caso de escolha. Conclusivas, com a ideia de conclusão. Aqui o exemplo de conjunções desse tipo e aqui a frase. Possui um bom histórico profissional, logo não ficará sem desempregado. E as explicativas, por último aqui, ó. Que, por quê, por quanto, etc. Não compareci à festa porque não fui convidada. Tá? Então, só retomando aqui essas conjunções. E outros tipos de conjunção são as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, elas introduzem orações subordinadas com subordinada, tá? As conjunções coordenativas, elas conectam orações coordenadas e as conjunções subordinativas conectam orações subordinadas. Aí você me pergunta, mas o que é uma oração coordenada? O que é uma oração subordinada? A gente vai ter uma aula só para ver isso, tá? Orações coordenadas, orações subordinadas. Mas, de uma forma bem breve aqui, as orações coordenadas são orações que são independentes uma da outra, tá? Eu tenho uma oração aqui e a outra, e elas são independentes uma da outra, são completas, têm o seu sentido completo, então elas são independentes uma da outra. Já as orações subordinadas são orações que vai faltar alguma coisa nela e que essa coisa que está faltando vai estar em outra oração que vai completar essa oração. Então, a oração que completa a outra é chamada de oração subordinada, tá? Então, a diferença é isso. E aí nós temos as orações nas conjunções subordinadas, nós temos as conjunções integrantes. As conjunções integrantes, elas introduzem orações subordinadas com a função de substantivo. E as conjunções integrantes são só duas, o que e o se, tá? Que e se. Quem tiver com material impresso, destaca aí, tá? Que e se são as duas conjunções que fazem o papel de conjunção integrante. Exemplo de conjunção integrante. Quero que você volte já.
Então, aqui nós temos duas orações. Aí você diz, "Oxe, duas orações? Sim, duas orações. Lembre que oração, ela tem que ter um verbo. Então, um verbo, uma oração. Quantos verbos eu tenho aqui nessa frase? Quero que você volte já. Temos dois verbos aqui, né? Quero e volte. E volte. O verbo quero é uma oração. Eu quero. Só que essa oração, ela é incompleta. Eu quero. A gente lembra que a gente viu sobre a transitividade, né? Querer é um verbo transitivo. Quem quer, quer alguma coisa. Então, eu quero. Quero o quê? Então, ele exige um complemento. Então, eu quero é uma oração, só que ela é uma oração incompleta. Tá faltando alguma coisa. E aí, o que é que vai completar ela? Onde é que está o objeto desse verbo? Está aqui na outra oração. Eu quero o quê? Que você volte. Então, que você volte é a oração subordinada que faz o papel de objeto direto do verbo querer. Então, que você volte já é outra oração e a oração subordinada substantiva, tá? E ela é introduzida pelo que. Então, esse que aqui é a oração, esse que aqui é a conjunção integrante. E o se também pode fazer isso, pode fazer esse papel, ó. Não sei se devo voltar lá. Então, não sei é a primeira oração, né? Não sei o quê? Mesma coisa. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ou se não sabe, não sabe de alguma coisa. Então, não sei. O que é que eu não sei? Se devo voltar lá. Então, não sei é uma oração. E aqui, se devo voltar lá, é outra oração, a segunda oração, que é a oração subordinada. Por que que ela é subordinada? Porque ela está completando o que está faltando na primeira oração, que é, no caso, o objeto, né? Do verbo saber. Então, o se aqui é conjunção integrante, porque ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva. E as conjunções subordinadas adverbiais. As conjunções subordinadas adverbiais, elas introduzem orações adverbiais, que são orações que exercem a mesma função de um advérbio. Elas são classificadas de acordo com a circunstância que exprimem, né? Então, do jeito que um advérbio, cada advérbio ele exprime uma determinada circunstância, né? Nós temos o advérbio de modo, nós temos o advérbio de lugar, né? De tempo. Então, assim como o advérbio, a oração subordinada adverbial também exprime uma circunstância. E a conjunção que introduz essa oração subordinada adverbial exprime a circunstância. Então, a classificação dela vai vir dessa circunstância que ela exprime. Exemplo, conjunção subordinativa adverbial causal. Ela traz que circunstância? De causa. De causa. Os exemplos desse tipo de conjunção. Porque, pois, porquanto, como, pois que, por isso, visto que, etc. Então, todos esses aqui são exemplos de conjunções subordinativas adverbial causal. Exemplos. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Então, vejam que esse como aqui, ele introduz uma oração que explica a causa da pessoa não poder ter ido à aula, né? Por que que eu não pude ir à aula? Porque eu estava doente. Então, esse como, a conjunção como aí, introduz essa oração que traz a causa, né? Não fui à escola porque choveu. Então, a causa de eu não ter ido à aula é porque choveu. Conjunção subordinativa adverbial concessiva. A concessiva traz a ideia de concessão. Concessão. E o que seria concessão? Concessão
é como se fosse uma quebra de expectativa, né? Então, você vem num ritmo e você espera uma coisa, e aí acontece outra coisa, né? Então, isso é uma concessão. As conjunções que são concessivas, né? Que trazem essa ideia de concessão. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, etc. São várias, né? Aqui tem alguns exemplos. Exemplo na frase: embora não concorde, cumprirei com minha parte do plano. Certo? Então, embora não concorde, então é como se fosse uma quebra de expectativa mesmo, né? Se eu não concordo com uma coisa, o que se espera é que eu não faça parte disso, né? Então, quando se coloca o embora, aí está fazendo uma concessão. Embora eu não concorde, cumprirei com minha parte do plano. Vou à praia, ainda que esteja chovendo, né? Então, a gente geralmente gosta de ir à praia quando tá um dia de sol, né? Mas aqui a pessoa fez uma concessão, né? Embora, ainda que, mesmo chovendo, a pessoa foi à praia. Então, vou à praia, ainda que esteja chovendo. Então, são exemplos de frases que trazem essa ideia de concessão. Conjunção subordinativa comparativa. Todas essas que eu estou elencando agora, pessoal, são adverbiais. Obrigada. São conjunções subordinativas adverbiais. A comparativa, muito fácil, né? O próprio nome já nos diz que ela vai trazer uma ideia de comparação. Então, vai estar fazendo algum tipo de comparação. Alguns exemplos desse tipo de conjunção: como, mais do que ou menos do que, tá? Tal qual, tanto quanto, assim como. Exemplos dessas orações em frases. As ideias eram boas como na época da escola. Então, veja, o como aqui está fazendo a comparação com a época da escola. Meu professor é mais bonito do que o seu. Né? Aqui estão fazendo comparação dos professores. Nota, o verbo da oração subordinada adverbial comparativa fica implícito. Aqui, ó. Meu professor é mais bonito do que o seu. Porque você pode olhar para essa frase e me perguntar, Neila, mas onde é que está o verbo da outra oração? Né? Porque se eu tenho uma oração subordinada, aí eu tenho que ter duas orações. E aí você está vendo só o verbo é. Porque o verbo da outra oração, da oração subordinada, fica implícito. O que é que essa frase está dizendo? Meu professor é mais bonito do que o seu é. Entendeu? No caso, o verbo aí fica implícito. Então, ideia de comparação. Se estiver fazendo comparação, conjunção subordinada adverbial comparativa. Conjunção subordinativa condicional. Aqui também, como o nome diz, vai estar colocando uma condição, tá? Então, esses tipos de conjunção vão estar colocando uma condição. Então, nós temos como exemplo, se, caso, desde que, salvo se, exceto se, contanto que, a não ser que, né? São os principais. Exemplos. Caso ela ligue, pode me chamar. Né? Então, foi colocada uma condição para me chamar. Qual é a condição? Que a pessoa ligue. Né? Então, caso ela ligue, pode me chamar. Então, a conjunção caso está fazendo a ligação aí das duas orações e expressando essa ideia de condição. Tudo o que quiser, desde que coma todo o jantar. Então, ela colocou aí uma condição para fazer o que a pessoa pediu.
né? Desde que comam todo o jantar. Vocês vão observar que tem algumas conjunções que se repetem com classificações diferentes. É o exemplo do desde que vai aparecer aqui, vai aparecer em temporal. O como aparece em 3 ou 4 classificações, tá? Então, você precisa estar atento realmente ao sentido daquela conjunção no contexto. Conjunção subordinativa adverbial conformativa vai trazer a ideia de conformidade, né? Então, exemplos desse tipo de conjunção: conforme, como, segundo, consoante. Exemplo na frase: conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Então, conforme o presidente disse, faltou um verbo aqui. Então, conforme o presidente disse, os juros têm que cair no próximo semestre. Então, ó, ideia de conformidade, de acontecer conforme foi dito, conforme o esperado, né? O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. O artista repassa as impressões conforme lhe chegam à alma, né? Então, uma boa dica é isso, você substituir, por exemplo, aparece o como, e em alguma frase você fica com dúvida quanto ao sentido. Então, uma boa dica para você tirar a dúvida é você substituir por uma conjunção daquela classificação que você tem certeza. Então, conforme você tem certeza que é conformativa, porque ela não entra em nenhum outro tipo de classificação. Então, conforme você tem certeza. Então, você pega e substitui aqui o como por conforme nessa frase. Permanece o mesmo sentido? Se permanecer, então significa que esse como aqui nessa frase é conformativa. Então, se eu coloco, o artista repassa as impressões conforme lhe chegam à alma. Então, permanece com o mesmo sentido? Sim, permanece. Então, é conformativo. Conjunção subordinativa consecutiva. Essa traz a ideia de consequência, tá? Consequência. Conjunções, exemplo dessas conjunções. O que, precedido de tão, tá? Então, esse que aqui, né, ele vai ser precedido da palavra tão. Tal, tanto ou tamanho. Pode ser precedido de qualquer uma dessas palavras. Então, tão que, ou tal que, tanto que, ou tamanho que. E outras conjunções ou locuções conjuntivas são de forma que, de modo que. São exemplos de conjunções que trazem essa ideia de consequência. Exemplos aqui em frases. O som estava tão alto que as paredes da sala tremiam. Então, vejam, o que aí precedido do tão, e aí a gente percebe realmente, o som estava tão alto que as paredes da sala tremiam. Então, qual é a consequência do som alto? As paredes da sala tremiam, que as paredes da sala tremiam, né? Então, traz essa ideia de consequência. Foi tamanho o susto que ela desmaiou, né? Então, o susto foi tamanho que ela desmaiou. Então, qual foi a consequência desse susto? Que ela desmaiou, tá? Então, e veja mais uma vez aqui, o que precedido do termo aqui, tamanho. Tá? Então, essa é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Conjunção subordinativa final. Traz a ideia de finalidade. Exemplos, essas daqui não são muitos, né? A fim de que, para que ou simplesmente o que. Exemplos na frase. Estamos aqui para que ele fique tranquilo, né? Então, aqui, para que, já diz claramente que é finalidade, né? Nós estamos aqui com que finalidade? Para que ele fique tranquilo. Pegou a mamadeira para o bebê parar de chorar.
né? Então, aqui o para dá essa ideia de finalidade. Conjunção subordinativa proporcional. Aqui vai trazer a ideia de proporção. As conjunções desse tipo são à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais, mais, etc. Ou quanto menos, menos. Vamos ver aqui exemplos nas frases. À medida que chovia, o rio enchia mais. Então, veja que é uma ideia de proporção, né? A proporção que chovia, o rio enchia mais, né? Tem essa relação de proporcionalidade. Quanto mais você estudar, mais vai aprender, né? Então, veja, aqui também tem essa relação de proporção. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender, ó. Certeza. Conjunção subordinativa temporal. Essa vai trazer a ideia de tempo, tá? Então, está relacionada a tempo. Alguns exemplos de conjunções desse tipo. Quando, assim que, até que, logo que, cada vez que, mal que. Faltou a vírgula bem aqui, tá, pessoal? Cada vez que, mal que. Aliás, faltou foi o que aqui. Exemplos. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do acontecimento. Então, esse assim que está dando a ideia de tempo. Então, na hora que ele soube do acontecimento, então, está relacionado a tempo. Outro exemplo aqui, ó. Mal cheguei, começou a chover. Ou seja, na hora que eu cheguei, começou a chover. E aqui, nesses exemplos mesmo, a gente pode inserir outros para exemplificar. Ó. Assim que cheguei, começou a chover. Logo que cheguei, começou a chover. Então, todas elas estão associadas a essa ideia de tempo. Pronto. Aqui também um quadro resumindo, né? Isso que a gente acabou de ver nessa tabela aqui. Com as conjunções subordinativas adverbiais. Ó, elas são 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 a classificação das conjunções subordinativas adverbiais. Aqui temos exemplos desse tipo de conjunção e aqui ao lado, exemplo de frases, né, que ilustram também esse tipo de proposição, certo? Então, concluímos aqui a parte de conjunção, que são, né, as conjunções, a classe de palavra é muito importante para fazer coesão textual, tá? Só para concluir, uma coisa que eu não falei lá, quando a gente estava falando de fazer a coesão, uma forma também que a gente utiliza para fazer a coesão do texto, por exemplo, para evitar repetição, é a elipse, ou seja, é a omissão de algum termo, né? Então, muitas vezes, quando a gente deixa o sujeito oculto ou elíptico, né? Como a gente pode dizer, é uma forma de coesão. Então, se eu deixo ele oculto, mas eu posso identificar facilmente quem é o sujeito, tanto pelo contexto, porque ele já apareceu antes, como pela desinência verbal. Então, essa omissão, deixar algum termo elíptico, é também uma forma de fazer coesão, certo? Então, com isso, nós concluímos aqui o assunto de hoje, tá? Com as conjunções. E já são quase 9 horas. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, de 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos mesmo, tá? Não vou passar nem um minutinho, 10 minutinhos, só para tomar uma água e esticar as canelas um pouquinho, tá bom? Aí a Ei, gente... gente, Neila, gente, eu queria pedir desculpa pelo transtorno de hoje, né? No momento eu fui no banheiro e houve um descontrole, mas eu não estava ouvindo música não, viu? Eu estava aqui no meu quarto, em silêncio, acho que foi alguma outra coisa. Peço desculpas a vocês
ela, né, atrapalhou a concentração. Desculpem, eu sempre tenho muito cuidado, mas hoje algo aconteceu. Peço desculpas, viu? Queria pedir a vocês para a gente fazer aquela foto, pode ser? Vocês podem abrir a câmera para a gente fazer aquela foto coletiva? Vamos abrir, gente, a câmera ver vocês. Isso, Simone já abriu, Silvana, Cleciana, bora, minha gente. Eu Bora. passei um batonzinho, um negócio. SN, cuida, Giovana. Silvanira já apareceu. Vamos lá, solta os cabelos. Solta meu cabelo também. Anália, cadê a Anália? Cadê Dona Anália? Não ouvi ela hoje, mas eu fui um Toda pouquinho lá. arrepiada. Vanusa, Ivonete. Bora, Rosa Nayara. Não tem câmera, Carlene, que pena. Que conversa, Vanusa. Linda, maravilhosa. Abra a câmera. Abre, abre. A Janaína abriu. Luzânia. Olha, seu Francisco aí. Cadê Janaísa? Olha aí. Bora, mulher Nayara. Abra aí pra gente ver. Aí, chegou Janaísa. Cadê Ana Carla? Cadê Corrinha? Ana Carlene. Vou abrir a câmera. Ó. Não, tudo bem, se não puder. Mas lá vai a primeira foto, viu? Sorriem, sorriam. Foi a primeira, só que tem que ter duas, porque a turma tá grande. Aí tem que ter duas. Só um minutinho, viu? Vou para outra tela. Victoria, por favor, faz o da outra tela, por gentileza. Lá. Vou botar só deitando aqui a tela, viu? Pra eu tirar a foto do restante do pessoal. Todo mundo sorrindo, viu? Foi. Obrigada, pessoal. Bom intervalo. Até já. Até já.